Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos entrando na nossa reta final em homenagem às mulheres aqui no nosso podcast do Circuito Empreendedor. Nós já recebemos a Sueli Pianho no início do mês. Na semana retrasada, a Alessandra, da revista Luxo. E na semana passada, a Bia, lá da Galeria 711. São 3 episódios fantásticos, 3 mulheres incríveis. E agora eu estou aqui com uma que é influenciadora, que é apresentadora de TV, tem muita vivência no varejo e ainda tem tempo para ser mãe. Então vamos lá. Seja muito bem-vindo, Pamela Barroso. Muito obrigada, Caetano. Prazer estar aqui com você e principalmente, né, sabendo do repertório de mulheres que estiveram esse mês, assim, uma campanha bem especial, né, o especial em virtude do Dia da Mulher, bem especial fazer parte desse time. Obrigada pelo convite. A gente está retornando, na verdade, agora é uma segunda temporada do podcast e a gente resolveu fazer nesse primeiro mês, em alusão ao Dia da Mulher, no dia 8 de março, só com mulheres no mês de março. E a fila já está grande para abril. E outras mulheres que, olha, eu quero, que legal, eu quero. Então, a gente vai, num determinado momento, continuar fazendo esse, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. E assim é bom, porque nossa cidade é repleta de mulheres empreendedoras também, não é só os homens. E a gente fica muito feliz de recebê-las por conta da garra, vocês são guerreiras demais, porque vocês têm que ter tempo. Como eu falei no início, né, na sua apresentação. Pô, tu tem um filho, tu ainda tem que trabalhar, tu ainda tem que apresentar o programa, tu ainda tem que fazer a visita nas empresas, porque tu é influenciadora digital. E é um mercado aí muito bacana para a gente explorar aqui, consequentemente também poder contar um pouco da tua trajetória. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. A gente também aqui agradece aos nossos patrocinadores e não deixem de deixar o like, de compartilhar, de curtir o nosso canal. E também de acompanhar a gente lá no Instagram. O Jean já está ali na retaguarda, já tem as anotações dele ali, que daqui a pouco ele vai fazer as perguntas também para a Pamela. Ah, perfeito. Né? Então, Pamela, primeiramente, lógico, muitas pessoas te conhecem, de tantos desses pontos que eu citei aqui, mas apresenta-se, por favor, para a galera aí, até para eles entenderem mais e melhor quem é Pamela Barroso. Perfeito, Caetano. Então, eu tenho hoje 31 anos, graças a Deus, e assim, uma vivência incrível para mim, né? Deus, ele tem me levado a caminhos que eu não imaginava ir, né? E eu gosto muito de falar, primeiramente, de Deus, porque eu reconheço que onde eu estou hoje, né? Até antes de iniciarmos, você citou uma frase que eu achei ótima, você é uma grata surpresa, né? É isso. E isso sintetiza muito do que Deus fez, porque eu venho bem de um cenário improvável e eu sei que não é óbvio, eu fiz minha parte, eu trabalhei, eu me movi, mas eu sei muito de que o que eu tenho hoje, o que eu sou hoje, de como as pessoas me veem hoje, é o que de fato Deus fez, né? Eu acredito muito nisso. E quando você olha para minha trajetória, é muito nítido ver que foi o agir de Deus. E eu gosto muito de falar isso, porque hoje não poderia falar de outra coisa, de mérito meu, de acreditar que eu estou ocupando um espaço, de que eu estou dentro de um espaço, porque eu estou por meu mérito. Não é pelo meu mérito. Na verdade, eu entendo muito bem que Deus me levantou, né? E é muito interessante. Algumas pessoas como você me conhecem há longos anos, né? Isso. Eu lembro do Caetano. Eu era adolescente indo fazer um curso na Microlins. Olha tá só que derrubando a minha bacana. idade aí, Jean. Olha aí, tá vendo como é que é? Mas olha só que especial. Já fui aluna Microlins, Sim, você então e muitas outras pessoas, graças a Deus. isso é bem especial. E assim, ele também conhece a minha vivência no varejo, porque a minha primeira atuação foi no varejo. Eu comecei a trabalhar no varejo com 15 anos de idade, né? Trabalhei muitos anos no Grupo Moda Show e foi muito especial para mim, porque eu comecei como operadora de caixa, depois fui trabalhar no pacote. Eu acho que 2 anos de atuação fui promovida a gerente. Era muito engraçado, porque as pessoas iam resolver algum problema, chamava a gerente, chegava uma criança praticamente. E eu sempre escutava assim, mas é você? Então, assim, graças a Deus, eu fui exposta a responsabilidades. Desde sempre Desde exposta, sempre. né? Desde a sempre. O responsabilidade. que me ajudou muito e me trouxe para uma maturidade muito maior, né? E aí,
não diferente disso, o que também me ajuda muito nesse processo, é que aos 21 anos de idade eu também me tornei mãe. Uma gestação não programada, mas que também trouxe muita maturidade, de uma forma muito precoce, é claro. E aí, quando você passa por muitas situações lá na frente, embora algumas você ainda não entenda muito bem porquê, você entende que todos aqueles processos foram cruciais para você ser e ser de fato o que você é hoje. E principalmente para esse processo de maturidade. Então, juntando tudo isso, né, essa experiência profissionalmente falando, isso me alicerça muito bem. Isso me deixa muito segura de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu desejo ser profissionalmente. Então, é um contexto onde você linka a tua vida profissional, pessoal e te dá uma boa base. Mas eu acredito que, acima de tudo, não tem muito o que falar de critérios, tipo de formação, de expertise em cursos. Óbvio, me ajudaram muito. Mas eu acredito que nesse processo mesmo, eu acho que um divisor de águas para mim foi, há uns 6 anos atrás, ter priorizado o alicerce espiritual. Eu acho que deu assim, uma virada de chave na minha vida completamente em todos os aspectos, emocional, profissional, principalmente. Olha aí, tá vendo? Ela tá dando outra deixa aqui, porque é uma das pautas principais do Circuito Empreendedor agora de abril, é a pauta espiritual, porque nós estamos trazendo o Fernando Bacelar, esteve conosco na convenção Espírito Empreendedor, que foi do Grupo Shop da Principal Bebê Mamãe, no mês de novembro aqui em Marabá. A gente está trazendo o Fernando Bacelar dia 12 de abril, e o tema da palestra é o maior empreendedorismo do mundo, a sua vida. Sim. Então é uma pauta voltada para o motivacional, com uma pegada espiritual, com um olhar para o empreendedorismo. Porque não deixa de ser o lado espiritual. Se a gente não tiver com esse pilar muito bem resolvido, as outras coisas não vão resolver. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, Caetano, que... É o esteio de tudo. Exatamente. E quando você prioriza alicerçar bem o espiritual, todas as outras áreas, elas podem em algum momento ruir. Mas quando você tem o pilar espiritual ali alicerçado, é ele que consegue reerguer e refazer caminhos que você não tinha por onde trilhar. Então, eu acredito muito que isso aconteceu na minha vida. Então, assim, eu lembro que há uns 7 anos atrás, foi quando eu saí do varejo, eu fui fazer um processo, né, de imersão, e nesse processo em Brasília, foi onde eu tomei a decisão de sair do grupo, um grupo que eu já tinha ali um vínculo por 11 anos. E nasceu lá dentro, literalmente. Literalmente, e aprendi muito, mas também tinha um vínculo muito grande, né, porque eu trabalhava com os meus tios. E então, assim... A Grace esteve aqui na primeira temporada. Isso, um dos primeiros episódios ela isso. esteve aqui. Inclusive, para quem não a conhece, vale muito a pena acompanhar também a rede social dela. Ela tem muito conteúdo, principalmente para quem, né, empreende. O público feminino que empreende é muito bacana. Ela tem muito conteúdo. Presta um conteúdo fantástico de mentoria para mulheres Isso. E é bacana, que querem virar a chave. Exatamente. E é bacana porque nesse mundo hoje do digital, muitas pessoas se portam como essa pessoa que tem... propriedade em fala para poder, né, mentorear alguém. Mas é difícil você encontrar alguém que já empreendeu. E é diferente, né? É diferente. Você nunca abriu uma quitanda. Como é que você vai ensinar um empreendedor a empreender, aí, né? A questão toda é que registra ainda mais o que a pessoa está falando, porque ela tem propriedade naquilo que ela está falando. E é diferente, você empreende, você aí sabe dá para validar. Exatamente. Aí vem para validação. Não, ela tem um testemunho social muito forte. Pois é, e aí assim, nessa ruptura onde eu saí do varejo, eu tive muita dificuldade emocionalmente falando de sair, mas quando eu fui para esse processo de imersão, foi uma decisão que eu tomei no processo, que já era chegado o fim mesmo. E quando eu saí do varejo, o Senhor, eu digo que Deus abriu inúmeras portas para mim, que eu fiquei olhando para um lado para o outro e fiquei assim, por onde eu vou atuar? Houve também a possibilidade de eu atuar com consultoria empresarial, eu até fiz algumas consultorias, porque eu já vinha de uma vivência do varejo, e eu passei muitos anos com uma gestão, e eu tinha uma gestora de referência para mim que me ajudava muito, né, que contribuía muito para mim. Então, quando eu saí, houve a possibilidade de trabalhar com a gestão de empresas, eu acabei até prestando algumas consultorias que foram muito positivas, e também comecei com o digital, e foi fluindo muito bem. Eu comecei a fazer alguns VTs, alguns merchans, e aí começou o volume então maior. Aí foi uma coisa natural a sua entrada no marketing digital. Fluiu naturalmente, porque até então eu não me via com essa... Eu não me via expondo muito minha vida, eu não me via dentro do digital. E aí começou, uma campanha chamou a outra, e aí começou, as lojas começaram. E, na verdade, como modelo fotográfico, eu já atuava desde criança. Isso. Porque eu já fazia também
fotos para Moda Show. Lá eu fazia um combo completo, gente. Não, ali a Pamela Me era forjou. atacante, era meio de campo, era Foi goleiro. ótimo, porque assim, eu fazia tanta parte, essa questão do administrativo, mas também atuava nas campanhas, enfim, fotografava campanha. Inclusive, foi muito bacana porque esse jogo do digital começou na Moda Show, quando eu era gerente de loja e eu queria vender. Chegava a coleção, eu comecei eu mesma ter a iniciativa de marcar um ensaio fotográfico e eu era modelo, literalmente, da Moda Show. E aí as pessoas começaram a ver e gostavam do conteúdo, gostavam da ideia e eu comecei também a ser chamada para desfiles de noivas, enfim, fazia desfiles, eu já fiz muita coisa, foto, desfile. E nunca tive, assim, vergonha. E era interessante porque eu lembro do meu primeiro contato com câmeras. E era um contato prazeroso. Então, desde sempre, quando eu fui... Então foi bem natural. Foi quando eu tive o primeiro contato com o microfone, com câmera, houve uma identificação, não houve tremor, não houve eu travando, não, houve uma naturalidade muito grande. Então agora a pessoa te vê na TV e pensa assim, nossa, mas como deve ter sido difícil pra Pamela? Não, tá vendo? Uma grata surpresa, por isso que eu disse pra ela em off, que era realmente uma grata surpresa, porque acho que era o que faltava, né? E aí, assim... E essa experiência da TV realmente é muito boa, mas a gente vai falar dessa experiência mais ou já menos. que a gente chega na TV, A gente mas já assim, chega lá. após sair do varejo, eu comecei, né, com o digital, a trabalhar realmente como influenciadora, e aí foi interessante porque, para mim, eu acho que foi um diferencial muito grande, porque eu vinha de um meio corporativo que entendia as coisas como um negócio, e quando eu comecei no digital, há 7 anos atrás, era ainda tudo muito novo, e como era algo muito novo, é muito comum e natural que as pessoas não entendessem como um trabalho. E como tal, eu recebia propostas indecorosas, assim, sabe? Ah, faz isso que você ganha uma blusa. E aí eu tenho uma percepção que eu tenho até hoje, Caetano. Eu acredito que status não é extrato. Então, quando eu me proponho a fazer um trabalho, assim como qualquer outro trabalho, ele tem que ser remunerado, né? Eu preciso pagar boleto, eu tenho um filho para criar. Então, eu sempre tive essa visão de trabalho. Então, foi quando eu comecei a entender que eu precisava criar pacotes, que eu tinha que ter contratos. Então, eu já entrei nesse game com essa cabeça de que eu vou fazer trabalho. Até porque, em paralelo isso, antes de começar com o digital, eu tive um período onde eu fui também consultora Mary Kay. Eu cheguei a vender Mary Kay. Então, assim, na minha cabeça é o seguinte: todo trabalho é digno. Eu sou muito ligada na venda. Eu acredito que, independente do serviço que eu esteja fazendo, o tempo todo eu estou vendendo. Eu sou hoje um produto. Acredito muito nisso, né? Que hoje eu me coloco como um produto. A diferença é que tem ali uma questão a mais, né? Uma linha muito tênue quando você se coloca como produto. Porque a partir do momento que eu me divulgo como produto, eu também não posso deixar abrir mão de valores e princípios que eu tenho comigo, porque eu sou um produto e eu preciso ser mais comercial. A Pamela pessoa e a Pamela profissional. Isso. Então, assim... acabam sendo a mesma pessoa. E muita gente não consegue saber fazer essa separação. E, às vezes, acaba que hoje... esse produto, com princípios e valores que eu tenha, não seja o produto que mais engaja, e eu tenho consciência disso. Eu sei muito bem que quando você posta uma foto de biquíni, ou nada contra quem faz, mas não está dentro da margem e da imagem que eu construo e construí, eu entendo que a relevância, eu digo que em likes é menor. Então, mas eu entendo que eu tenho o combo, o que é Pamela, né? O que eu acredito, quais são os meus valores, e isso é repassado. Então, ali eu não construo uma personagem para que ela seja comercial, isso aí sabe? é inegociável. Exatamente. Isso é aquela tal da crença inabalável. Exatamente. Isso daí eu não negocio, não tem como, E porque até uma dica muito eu especial. fui formada em base nisso aqui. E é interessante a gente falar disso, Caetano, porque, assim, muitas pessoas entram no digital e aí todo mundo é perfeito na rede social, né? A verdade seja essa. E aí, quando você vai no digital, porque você vai trabalhar ali, você quer ser uma influenciadora, é muito comum as pessoas se levarem pelo que é moda, pelo que é tendência, enfim, nada contra. Até porque algumas modas, algumas tendências vão poder, sim, coincidir com o que você acredita. Mas é mais difícil você se posicionar de uma forma de não abrir mão do que você é, sabe? E eu acredito que isso é interessante demais, porque se você se coloca como um produto que sempre está lá abraçando todas as causas que levantam, que opina junto com a maré, sabe? Vai chegar um momento que o emocional não está em dia.
porque você não consegue sustentar um personagem por muito tempo. É, Então, assim, verdade. eu acredito muito nisso. Eu acredito que eu, enquanto produto hoje digital, né, atuando no digital, atuando também com outras prestações de serviços que eu faço, sendo CNPJ, porque hoje eu sou um CNPJ, eu acredito muito nisso, em trabalhar a minha verdade, a minha essência, e entendendo que eu não posso negociar isso, porque, imagina, se eu me perco de mim, quem vai me encontrar? Então, eu acredito que para trabalhar no digital, para você vender, teve um tempo que eu, inclusive, ministrei uns cursos sobre essa questão do digital para profissionais que são incríveis, e eu acho maravilhoso a gente falar sobre isso, porque tem muito profissional que se vende muito bem, é um baita profissional, mas quando chega no digital, quando vê uma câmera na frente, tem que falar, trava Trava. completamente. E é uma pena, porque uma vez mesmo eu vi um treinamento que dizia o seguinte: os maus são, os bons são tímidos, os maus não. E aí a gente tem que entender que, e eu falo isso para você que está me escutando hoje, que de repente empreende, ou que tem alguma prestação de serviço, mas não se vê atuando no digital, é muito interessante a gente perceber que se eu não me posiciono e não mostro o quão bom eu sou e o quão eu posso contribuir para os outros, alguém que nem é tão bom vai se pintar como bom e vai ser conhecido como uma referência no que faz, porque você, pela sua timidez, foi tomado. Então, é uma coisa que a gente precisa, né? E eu conheço muita gente que no off me encontra e sempre fala, assim, profissionais incríveis, de inúmeras áreas, sabe? Desde a médica, dermatológica. Sempre fala, Pamela, eu travo na hora que eu vejo um celular, eu travo. Então, a gente tem que trazer pessoas boas e que são reais para o digital. E aí, uma pergunta que eu tenho para te fazer, por exemplo, na verdade são duas, até aproveitando esse gancho, porque aqui eu não perco tempo. O Jean mesmo já me futucou ali, olha, vai, ela tá falando de curso. Eu falei, pois é, eu quero. Eu quero formatar algo nesse sentido com você para que a gente possa comercializar. Por quê? Porque aí vem a segunda pergunta. Hoje, principalmente os profissionais liberais, se eles não colocarem, vamos dizer assim, a banda para tocar na rua, a cara numa rede social, não vão saber quem é ele. Exatamente. Porque hoje é muito vinculado. Vem cá, qual é a tua rede social? E assim, é tão louco imaginar, porque Que tem extremos, Caetano. Você imagina, eu já vi pessoas olharem a rede social de um médico, e porque aquele médico tem pouco seguidor, achar que o médico não é bom. Eu, gente, misericórdia, vem cá, Pronto. bora conversar, Aí são. puxa o CRM dele. É. Então, assim, mas isso também é interessante para que a gente entenda que como é que eu estou posicionado, independente da minha atuação, do meu segmento, como é que eu estou posicionado na rede social? Porque a rede social hoje, você pode questionar, você pode, óbvio, a gente tem o ônus e o bônus, a gente tem que reconhecer os malefícios da rede social. E você conhece minha rede social e você sabe que eu sou muito assim, e é até meio contraditório, mas eu consigo ser reservada mesmo tendo uma vida exposta. Então, é possível, né? Você não precisa lá postar da sua manhã à sua noite, mas é muito importante e determinante que hoje as pessoas se posicionem no digital, porque isso é negociável, não tem como você não estar mais no digital. Não tem como, não tem como. E ainda mais, e aí vem uma terceira pergunta. Fala pro pessoal que tem que investir em tráfego, não tem jeito. Não adianta só uma influenciadora. Não, a ideia, aí eu vou começar a falar outras coisas aqui, o povo vai ficar chateado comigo, mas não tem como. Aí ou você investe num tráfego com a imagem de uma influenciadora, ou você cria campanhas, enfim. Mas o que vai mais atrair é uma campanha usando a influenciadora como uma imagem. E o que acontece? Na verdade, assim, Caetano, para quem atuava há 10 anos atrás, o orgânico funcionou muito bem. Aí né? Mexeram nos algoritmos porque eles precisam faturar. Muita gente veio surfar na mesma onda, né? Aglomerou demais. E aí, óbvio, começou o algoritmo, que todo mundo fala muito, né? O algoritmo, e realmente tem que falar, porque ele é o terror de quem trabalha no digital. Então, assim, não tem como você hoje falar assim, eu vou trabalhar 100% no orgânico e vou ter um excelente resultado. Não. A gente pode sim, óbvio. O que eu acho que tem que ter, e eu fico muito feliz quando eu vou em reuniões, e eu gosto muito de reunião presencial, mesmo hoje tudo tão corrido, tão online. Tão online, né? Eu gosto muito do presencial, porque assim, eu gosto muito quando eu encontro equipes de marketing que têm a seguinte visão. Eu vou contratar uma influenciadora que tem ali as características e casa realmente com a imagem da minha empresa,
casa realmente com a proposta da minha campanha? Então, você tem um estudo quanto a isso. Isso é extremamente necessário. Eu acredito que, independente do segmento que a pessoa venha atuar, a partir do momento que você contrata alguém, você está contratando alguém que vai representar a tua marca. Então, eu acho que isso tem que ter um critério, né? Mas não julgo o critério que cada um use, mas acredito que tem que existir esse critério. E a partir do momento que você tem uma campanha, que você utiliza muito bem a imagem de uma pessoa, é muito necessário, nos dias atuais de rede social, entender que sim, o tráfego ele é necessário, ele não é uma opção, ele é necessário. Necessário para justamente atrair o cliente. Às vezes aquele tá lá, te conhece, sabe, olha, mas olha a Pâmela tá lá na loja, aí ele vai lá e clica. Sim. Por quê? Porque ele te conhece e aí tu acaba passando um referencial para esse cliente, porque ele nunca ouviu falar da loja. É bem semelhante ao É que muito louco isso. É. É E muito assim, louco. e uma coisa que é Sou interessante. suspeito para falar, porque você faz para uma das nossas empresas e Sim. aí o pessoal fica, meu Deus, mas não, aí a gente atrai cliente que não foi, porque Sim. você já foi lá, porque você já fez testemunial, você já fez a prova social, você já validou. E de fato usufruo do produto, que é muito bom, prestação de serviço excelente de vocês mesmo. E assim, Caetano, eu acredito muito nessa construção do digital. Então, assim, hoje eu não abro mão do digital, mesmo estando atuando hoje. Eu atualmente estou numa rotina muito acelerada, porque eu estou cursando faculdade pela manhã de psicologia. Na sequência, eu corro para o jornal, apresento o jornal, e no período da tarde eu faço visitas, né? O que eu fiz foi diminuir, enxugar um pouco mais as empresas que eu trabalho, o que eu acho que também é muito necessário. Pro mercado que a gente está vendo hoje, as influenciadoras que menos têm empresas são as que maior têm engajamento, né? Então, acredito muito, foi uma fase necessária para mim, então eu dei uma boa enxugada em empresas, mas é uma estratégia e também para conseguir, dentro da minha rotina hoje, que eu estou trabalhando aí uma futura profissão, que eu já estou trabalhando nela de agora. Então, eu acredito muito nisso, né? Eu estou enxugando mesmo esse momento. Ela não quer dar spoiler, Jean. Não, né? então. Ela não quer dar spoiler. Tá bom. Mas falar em futura, né? Futura, profissão e tal, você vai precisar estar muito bem segurada, né? Dessa futura profissão. Então, falando de seguros, eu tenho que falar aqui do nosso parceiro aqui, do nosso patrocinador, Maspará Corretora de Seguros. Que, inclusive, eu posso falar com propriedade, porque eu estou sendo também uma das minhas empresas hoje. Graças a Deus, eu tenho, assim, o prazer mesmo de poder ter como parceira a Maspará, né? Eu acho que é muito interessante quando você tem parcerias com empresas que têm nome, que têm mercado, né? E Maspará tem 20 anos é uma e história agora virou muito franquia. Incrível. Ela já está franqueando algumas unidades no estado, também vai para outros estados da região norte e também vai para o Nordeste. Eu sou suspeito para falar, porque as pessoas perguntam, vem cá, qual é o teu seguro? Eu falo, não sei qual é a minha companhia, mas o meu seguro é Maspará. É só ligar que eles resolvem. Já tive problema de madrugada, já tive problema de dia, de tarde, de noite. Eles sempre estão lá online para resolver. E falando nisso, né, o Jean já deixou aí o espaço na tela, já os contatos para você também fazer a cotação do seu seguro, seja para casa, para o apartamento, para o carro, seguro de vida, seguro até para o pet. Ó, tá passando o pessoal aí da Maspará no telão. Tem um time incrível. Tem uma variedade de seguros lá para você. Aí eu tenho isso aqui também para você, ó. Porque a Sueli e a Paola mandaram. Obrigada. Pode abrir, fica à vontade. Vou agradecer pessoalmente essa semana. O Jean já ganhou dele, porque ele fica de olho quando o convidado ganha. Olha só, gente. Aí, ó, um bloquinho da Maspará. E ainda veio canequinha. Gente, eu amo. Personalizada, com colher. Espera que eu coloquei. Ai, obrigada, gente. Obrigada, Sueli. Pronto. Obrigada. Quinta-feira eu vou estar por lá. E aí eu já dou um abraço pessoalmente. Aí, ó, tá vendo? Obrigada, amei. Então, pronto. Então, falando numa trajetória um pouquinho mais adiantada, né, da sua carreira profissional, então a gente falou que você resolveu virar a chave, sai do varejo, sai de uma vasta experiência dentro de uma empresa familiar, por conta da sua tia, e aí resolveu entrar nesse mercado digital, e você deu uma aula agora aqui pra gente de como esse mercado ele é infinito e fascinante ao mesmo tempo. Sim. Então, tem uma infinidade
de áreas de atuação, como também ele tem... quando a pessoa se identifica, ela acaba trabalhando melhor, né, no que ela faz. Exatamente. Então, a gente visualiza isso em você, e não é à toa que eu tenho... Toda vez eu falo, nossa, Pamela, você na TV é uma grata surpresa, porque realmente estava no nariz, debaixo do nariz de vários. Sim. E tá aí, pronto. Uma outra que teve uma grande carreira na TV, mas que hoje está empreendendo, é a Jennifer Duarte, né? Que começou de uma outra forma, começou como... ela gravava comerciais, Sim. e aí depois surgiu uma oportunidade, ela foi para a TV, e aí da TV, opa, vou entrar no digital. Então, são caminhos diferentes, né? Uma outra pessoa também que eu tenho uma estima muito grande é a Angélica, que a Angélica é jornalista, sai de uma companhia tamanho da Vale e entra no mercado, e aí se identifica com o digital e segue crescendo e se desenvolvendo. Tem a Joyce, enfim, tem várias tem um time outras. bacana aí. A Lorena. E é muito bom falar, assim, desse grupo de mulheres, né, tão incríveis, E a porque, gente só tá assim, falando de mulheres. e assim, é muito interessante porque a gente tá fazendo programas, né, hoje estou aqui convidada justamente porque é um especial ainda em virtude do Dia da Mulher, e como você bem mencionou, eu acredito muito nisso, Caetano, eu acredito que quando você entende o porquê você foi chamada, o que você tem, né? Não existe competição, né? Na verdade, você entende, olha para o lado e você vê outras mulheres que te inspiram, você vê mulheres que todas têm as suas dificuldades, todas têm sua família, são mulheres que conseguem, mulher por si só. É muito incrível você notar que ela tem família, ela tem filho, ela tem toda a questão profissional e ela consegue ali equilibrar. Não que seja fácil, não que seja fácil, porque não adianta também romantizar, né? Existe uma romantização hoje em dia Isso, existe uma que romantização que a Mulher Maravilha, não e sei o na quê. verdade a gente está criando um universo de mulheres sobrecarregadas por conta dessa romantização, porque na verdade é desproporcional, né? É desproporcional. Outro dia mesmo eu vi uma charge que mostrava um homem numa fila assim correndo e ele livre. E na fileira da mulher correndo tinha criança, tinha escola, tinha Sim. roupa, tinha um monte de coisa. Porque acaba que a pressão social que existe sobre a mulher e que ela é cultural e é óbvio que existe, de fato, eu acredito muito no papel da mulher, né? Eu acredito como o cristianismo prega, eu acredito nesse papel, né? E inclusive a minha busca tem sido me aproximar do que a Bíblia prega sobre essa mulher. Né, eu acredito numa mulher submissa, óbvio, falo isso, as pessoas podem... Tem mulher que quer me Sim. bater se eu falar um trem desse, mas eu posso falar do que eu estou tentando viver. Não que seja fácil, mas eu acredito sim que quando você encontra uma pessoa que te respeita, né, e que também faz o papel que a Bíblia também relata, que seja o homem, né, que zele da sua esposa como Cristo zelou a igreja, amou a igreja, aí você busca ser assim essa mulher, até porque eu acredito que quando você entende o seu papel, né, a sua identidade em Cristo, você busca viver o que de fato Cristo prega, né? Então eu acredito muito nisso. Então assim, hoje, eu acredito que olhar para um cenário, né, em Marabá, a gente consegue olhar isso com muita facilidade. Inúmeras mulheres incríveis atuando em cada um do seu segmento. No meio de comunicação, a gente tem muitas mulheres incríveis. Tem Denise, tem Angélica, Jennifer. E são mulheres incríveis que estão fazendo, né, trabalhando o seu nome. Eu acredito muito que quando você vê um mercado que antes era muito reconhecido só Pelo homens... universo masculino. Só homens atuando, né? Só homens tendo essa referência. E não criando aqui uma disputa, porque eu não gosto muito desse discurso feminista. Me perdoem as feministas, mas é realmente o que eu acredito. Eu não gosto muito desse discurso feminista, onde eu, para ser mulher, para me ser Pamela, eu preciso diminuir um homem. Eu não acredito nisso. Eu acredito que quando eu me posiciono dentro do que eu tenho de identidade, do que eu sei que eu sou e o que eu vim para ser, eu não preciso competir ou diminuir um homem. Até porque eu acredito que quando ambos ocupam o seu espaço que é devido, essa diminuição não existe, sabe? Eu acredito muito nessa harmonia. Não é que também não precisa romantizar, porque a gente sabe muito bem da realidade, Claro. mas eu acredito muito nisso, que é muito especial ver mulheres ocupando esses espaços, não como uma competição, mas sabendo que sim, mulheres merecem ocupar cada vez mais espaços. Tem uma coisa que eu falo bastante aqui, que, por exemplo, Marabá tem um sol para cada um a partir do momento que você trabalhe. Faça o seu trabalho, porque tem um sol para cada um aqui na cidade. Marabá é bem. Isso é uma frase que eu já
costumais, eu já falo aqui para muitas pessoas que vêm aqui, a gente conversa fora daqui, empresários que estão conversando, estão com dificuldade. Eu falei, vem cá, como é que está fazendo o teu trabalho? Não, porque se você fizer o seu trabalho, o seu, e não cuidar do outro, é o seu, foca no teu. Faz o teu, porque tem um sol para cada um aqui na cidade. E em cima do que você está falando, quando eu me refiro à grata surpresa, é porque você era de um ambiente que não tinha nada a ver com a televisão e hoje você está decolando nesse ambiente de comunicação. Lógico que o digital te deu esse up, né? Te alavancou, mas quando eu me refiro a isso é porque a gente ainda não tem cursos voltados na área do jornalismo específico para isso. Então acaba que mulheres que entram nesse mercado, ou presumo que a Angélica seja uma das raras exceções, porque ela tem a formação profissional superior, mas as outras que poderiam muito bem desempenhar, mas não desempenham por, às vezes, não ter uma oportunidade, e você agarrou essa oportunidade e está aí despontando nesse cenário dentro da televisão. Isso é muito bacana. E foi bem especial, Caetano. Eu, na verdade, cheguei na TV por conta de um VT também. Eu já fazia, né, desde que eu comecei no digital, eu comecei a fazer os VTs, os merchans. E eles, óbvio, vinculavam tanto na rede social, como alguns também anunciavam em TV. E eu fui fazer um ao vivo na TV Kairos. E lá ele já, no dia, uma moça até falou assim, olha, eu vou te ver mais vezes, viu? Agradeci, saí e logo, pouco tempo depois, recebi a ligação, né, a oportunidade veio. Só que assim, eu também acredito, mais uma vez eu volto para a questão espiritual. Eu acredito muito em oração, sabe? Acredito em oração e é algo que eu não apresentei em oração. Nunca pedi, tipo, eu quero trabalhar na TV. Não era algo que eu imaginei. Só que assim, eu tenho pessoas que me ajudam em oração. Eu, inclusive, tenho algumas irmãs que sempre estão comigo orando. Inclusive, tem uma especial que ela pegou e falou, minha filha, quero orar com você. E eu fui. Eu sou muito assim, Caetano. Às vezes, acontece de uma dessas irmãs mesmo, de oração, falar assim, Pamela, eu tô precisando fazer uma campanha. A gente fala muito disso, de campanha. E aí, quando elas falam, eu desmarco a agenda, eu priorizo, literalmente. E foi isso que aconteceu com essa, quando ela me falou isso. Nós fizemos uma campanha, e no final dessa campanha, ela falou assim, minha filha, o Senhor me mostra que Ele vai abrir uma porta para você, uma porta muito grande. E Ele me manda te dizer que é para você aceitar. E quando você receber a proposta, você vai saber. Com menos de uma semana, eu recebi a proposta da TV. E na hora, eu entendi o que era. Mesmo já tendo muita experiência de gravar merchan e tudo, quando eu comecei, o primeiro dia que eu fui pro jornal, que eu fui fazer um ao vivo, eu tive tanto nervoso que eu tava me segurando pra não vomitar. Eu tava assim, me dava náuseas, assim, sabe? De tanto nervoso. É diferente. Porque é diferente, é ao vivo. E assim... E no fim das contas, você tem que se preparar. Porque aí agora tu vai contar. Como é que tu faz a preparação entre a faculdade pra chegar? Porque bem antes corrido. tu não tinha faculdade. Antes e aí não. tu tinha que entender um pouco do que também tu ia falar. E aí que aconteceu? Era uma coisa totalmente nova pra ti. Exatamente. Quem me conhece, assim, quem conhece a Pamela sabe que eu sou, assim, eu tô até tentando dizer que eu não sou para ver se muda um pouco, mas eu sou um tanto quanto estabanada, né? Assim, eu tenho uma facilidade gigantesca de virar um meme. E aí, quando eu comecei a trabalhar na TV, eu até liguei pra tia pra falar que eu aceitei. Ela, Pamela, tu não vai virar um meme, hein? Então, assim, existia uma pressão. Existia uma pressão para que eu não virasse esse meme, porque realmente quem me conhece, quem é minha família, quem me conhece de fato, sabe que eu sou um tanto quanto estabanada, sabe que vez ou outra solto alguma coisa engraçada. E aí eu fui, com medo, mas eu fui, principalmente porque eu lembrava que era algo que o Senhor abriu para mim. Então, aí eu volto mais uma vez para a importância de você, independente da religião. O que eu estou dizendo aqui, eu não tô falando pra você, é porque a minha religião. Não, eu, independente da sua religião, acredito que Deus, né, independente da sua religião, a partir do momento que você se achega a Ele com essa proximidade, com esse relacionamento, porque o que eu acredito, Caetano, que na verdade não depende da religião, eu acredito que depende do relacionamento. Quando, imagina, nós nos conhecemos, mas a partir do momento que você tem um contato maior comigo, que você conversa mais comigo, você começa, poxa, a Pamela acredita nisso, a Pamela é assim, e você começa
até uma afeição maior. E eu acredito que Deus, ele tem um amor gigantesco por todos nós, mas eu acredito que quem tem esse contato, quem tem esse, sabe, esse relacionamento, acaba tendo privilégios, digamos assim, com Deus. Porque eu acredito que relacionamento é o que falta e que, às vezes, algumas pessoas acabam ficando frios, sabe? Então, acaba que o meu contato com o Senhor é muito Senhor lá. E não, eu vim com um contato com Deus muito pai, o que foi muito incrível para mim, já que eu tive essa orfandade aqui. Então, em Cristo eu tive essa paternidade. Então, hoje acaba que o espiritual, ele consegue me alicerçar muito, inclusive projetos como, por exemplo, a TV, eu tive esse aviso uma semana antes da proposta, e quando eu tive a proposta eu lembrei e entendi que era isso. E é uma coisa assim que tu não pode dizer não. Exatamente. E quando começou, me deu tanto medo, me deu tanta gastura, me deu tanto nervoso, eu falava assim, Senhor, eu não vou virar um meme, Deus me ajuda. E graças a Deus deu certo. Só que, óbvio, eu tive que me preparar. Quando eu comecei a atuar na TV, eu inclusive cogitei a ideia de cursar jornalismo. Só que aí, quando eu fui para a realidade do mercado, por coincidência, teve um dia que eu estava em uma loja como influenciadora lá na Velha Marabá, e uma representante comercial que estava nessa loja de maquiagem olhou para mim e começou a conversar. E a mulher super desenvolvida, nossa, muito incrível. Ela começou a falar e ela falou da formação dela, que era jornalista. Aí eu, que bacana, eu tô querendo cursar, porque eu comecei a atuar agora e eu me identifiquei muito. E quando eu olhei para ela, ela tava com uma cara de, tipo... Não faz isso. Não faz isso. Meu Deus. E aí... Aí, tipo, logo eu começando e ela mete essa de que eu não tenho o que fazer. Exatamente. Imagina, ela é formada, mas está atuando como representante comercial. E aí eu comecei a entender esse mercado, né? E comecei a entender qual a perspectiva de retorno financeiro. E aí volta para aquela coisa também que eu te falei, que status não é extrato. Então, assim, não adianta eu comecei, óbvio, sou grata a Deus pela oportunidade de estar cursando, de estar atuando em uma área, óbvio, não como jornalista, mas como apresentadora. E até pensei na ideia de me formar e me capacitar ainda mais para que eu faça isso com êxito. Porém, quando eu fui ver, de fato, o retorno, aí eu, não, pera, vamos com calma. E aí, mais lá na frente, eu tive questões que me levaram a priorizar. Hoje eu estou cursando psicologia. Né? Então, é uma outra área que eu acredito que já tem muito mercado, mas que a perspectiva futura é despontada, né? Sim, então, eu tô me preparando para isso. Então, assim, acaba que eu até pensei na ideia... E muito fruto também de quando tu virou a chave lá atrás, Isso. na imersão que você fez. Isso. Aí é muito fruto disso também, presumo. Sim, total. Então, assim, eu acredito muito que hoje uma prioridade que nós temos que ter, né, é o espiritual e, com toda certeza, a nossa saúde mental. Não adianta, você pode ver, Caetano, assim, em todas as esferas, em todos os segmentos. Se o teu emocional não estiver bem, você não consegue. Você não consegue atingir metas, você não consegue. E, inclusive, é muito bacana falar isso para empreendedores, para o mercado empreendedor, de pensar, sabe, em estratégias, de começar a priorizar também esse emocional dos funcionários, né, da equipe como um todo. Hoje eu já vejo que as empresas têm aberto a sua mente, a sua visão para isso. Então, vira e mexe, eu vejo ali uma visita de psicólogas, né, que a gente tem muitas, muito boas aqui em Marabá, e que elas estão atuando nesse mercado empreendedor também, porque é crucial para que a gente consiga ter grandes resultados. Porque não adianta, às vezes, você vem ali e dá treinamento, só que se o emocional da pessoa não estiver bem alicerçado, é como um copo rachado. O conteúdo entra, a pessoa naquele momento fica no oba-oba, mas depois sai tudo, não consegue reter. Então, isso é o emocional, né? Então, eu acredito que até na contratação, né? Eu tive um exemplo muito claro. Por exemplo, o meu esposo, ele empreende, ele tem uma clínica de fisioterapia. E lá nós tivemos a contratação de uma secretária. A gente precisava, e para quem, né, presta serviço na saúde, sabe muito bem do que eu estou dizendo. Por mais que você seja incrível no que você faça, se você não tiver uma boa secretária, você não tem um bom serviço. Porque ela não consegue simplesmente... Eu passo por isso aqui em Marabá. Às vezes eu entro em contato para poder marcar uma consulta e parece assim que você tem que pedir um favor gigante para conseguir agendar o horário, porque a pessoa parece que não tem nenhuma questão em fazer com que você vá lá consumir. Perfeito. Então,
Inclusive, tem treinamentos específicos só para essa área, que merece mesmo esse cuidado, essa atenção. Enfim, nós estávamos tentando contratar essa pessoa, contratamos uma, não deu certo, foi para a segunda. Quando foi na terceira, eu recorri para a psicóloga que também atende lá na nossa clínica. E eu falei, poxa, tem como você fazer essa contratação para a gente? Porque eu acho que é realmente analisar o perfil dela. E aí, foi batata, assim, sabe? Depois que a gente fez a contratação, que a psicóloga fez a triagem, nós acertamos. Tem mais de 1 ano que essa nossa funcionária está conosco e nós estamos muito felizes Fantástico. e gratos pelo trabalho dela, né? Deu muito certo, ela tem a simpatia que a gente precisava, ela tem o acolhimento que nós esperávamos e tem o diferencial que a gente preza. E isso se deu por uma contratação muito efetiva por parte de uma psicóloga. Então, é muito interessante as empresas abrirem essa mentalidade, o quanto que um profissional da psicologia pode contribuir e agregar, principalmente para reduzir essa rotatividade, que é um grande gap de todos os empresários, né? Com toda certeza, hoje eu percebo que os empresários, por mais bem intencionados e com uma visão de futuro muito bem estabelecida, se eles não tiverem uma cultura organizacional da empresa mesmo, né, alicerçada, eles não conseguem construir esse time eficiente. E para isso, precisa reduzir essa rotatividade que é tão grande, né? E aí a gente lida também e briga com a questão cultural. Uma das outras empresas que a gente tem, inclusive, é uma agência de empregos que vem ao longo desses anos todos da Microlins. E aí eu vou aproveitar também e falar, porque, assim, como você já foi nossa aluna faz tempo, meu Deus, foi muito tempo que a Pâmela estudou lá. A gente completou esse mês de março 18 anos de atividades aqui em Marabá. Desde então eu moro aqui em Marabá. Estou muito honrado por todos esses anos dessa acolhida maravilhosa. Hoje a gente forma filhos dos pais que passaram conosco e que a gente colocou no mercado. E em outros tempos a gente tinha só um direcionamento. Hoje não, a gente tem um processo interno com todo um know-how adquirido e quando se necessita de uma psicóloga, aí a gente vai ao mercado e procura, olha, eu preciso aplicar alguns testes aqui porque realmente eu sou só administrador, não sou psicólogo. Então, a gente faz esse trabalho. Então, nós temos cursos, profissões, programa para jovens, programa para adultos. Em breve nós vamos ter faculdade, tem agência de emprego, tem o circuito empreendedor, tem a Homo Lavanderia, enfim, a gente tem algumas empresas e graças a Deus a gente está muito bem direcionado no mercado aqui em Marabá. Falando agora de carreira, né? Porque você, da psicologia, hoje você procura estar lá na frente. E aí tem tudo também a ver com o próprio negócio do seu marido, também como você colocou. Eu presumo que deva ser algo nesse sentido aí que tu estejas desenhando para um futuro próximo. Sim, sim. Algo nesse sentido, mas sem deixar o digital ali do lado, porque é com o digital que tu vai fazer toda a propaganda, né? E assim, do negócio, a divulgação da operação, do exatamente. negócio. E assim, Caetano, eu percebo hoje, imagina o seguinte, eu hoje, no digital, falando de maquiagem, falando de E assim, moda. não, e maquiagem com propriedade, porque É. você também já teve a experiência da Mary Kay e você Isso. também acabou lidando com muitas mulheres. E eu quase fui maquiadora também. Eu só não fui porque eu fui analisar o meu retorno financeiro, aí eu acho que é mais um hobby, né? Eu tenho muito isso com hobby. Hoje o que eu faço de maquiagem é ministrar cursos de automaquiagem, eu ministro também. Ah, legal. E é muito bacana porque o curso de automaquiagem, ele vem ali para poder trabalhar esse meu hobby, porque eu gosto muito de maquiagem, gosto muito, mas quando eu ministro, tem uma questão muito linkada ao emocional também. Eu trabalho a autoestima das minhas, né, alunas e é muito interessante porque, imagina, com essa rotina louca que a gente vive hoje em dia, muitas mulheres se esquecem como mulheres. Então, assim, e não tem esse tempo e até veem a maquiagem como um fardo, não como algo legal, não como algo onde eu consigo me conectar e me ver de uma forma melhor.
Então, no curso de automaquiagem, é muito interessante, porque quando eu estou ministrando ali, eu já tive situações incríveis de a aluna se emocionar no final, dizendo que nunca se viu tão bonita. Então você Então, acaba impactando é, na vida das pessoas. na- Não no só auto, na imagem, mas na vida dela mas no também. autoestima, principalmente. Inclusive, eu já vi um vídeo incrível onde pegam uma moça, colocam ela para panfletar dentro de um shopping e as pessoas vão passando por ela. Ela panfleta, mas não muito. E aí depois pegam a mesma moça, colocam no mesmo horário, só que maquiada. O índice de aceitação é muito maior, é 70% maior. Então, assim, inclusive para as turmas empresariais, eu tenho turmas de automaquiagem empresariais, vez ou outra nos finais de semana eu faço turmas empresariais, que a Ela gente não consegue ficar parada. Acho que todo mundo percebeu já, né, Jean? E Ela não aí, consegue ficar é parada. muito bacana, assim, eu sou muito grata porque Deus me deu dons, assim, talentos para poder me virar, sabe? Então, graças a Deus, graças a Ele por isso. Mas, assim, é muito bacana na mentalidade de fazer turmas empresariais, porque quando eu faço uma turma empresarial, a gente consegue entender que quando uma pessoa está maquiada, ela é muito mais segura. Ela tem então isso ajuda muito na venda. Isso influencia totalmente na venda. Porque quando eu tô segura, eu não tô ali preocupada, eu não tô com autoestima baixa. Não, eu tô muito segura. Então, assim, o teu retorno na venda é maior. E principalmente quando a gente traz essa mentalidade da pessoa entender o porquê. Não é um fardo a maquiagem. E nas equipes, eu digo porque por muitos anos eu fui gerente, era uma loucura poder fazer com que essas meninas viessem maquiadas. Assim, você fazia uma reunião, né, dava um treinamento ali, pensava que não 2, 3 dias, estava lá todo mundo com cara de que acordou e caiu na loja, Ou que botou o né? dedo na tomada e pegou choque. E é interessante demais a gente entender o quanto que isso é totalmente determinante para a tua imagem, a imagem profissional, né? Então, as equipes, quando a gente trabalha esse outro lado, tira essa ideia do fardo, mas o quanto que ela vai ganhar com a autoestima dela, e isso reflete em todas as áreas, inclusive em casa com o maridão, né? Então, assim, é muito importante quando a gente entende que, mesmo com essa correria toda, eu ainda sou mulher e eu preciso ter esse meu momento, né? Então, a maquiagem, ela tem muito isso. Então, acaba que a maquiagem é algo que, mesmo com a correria, eu ainda não deixei para trás. Pretendo também não deixar. Então, tá vendo? Maquiagem, tá fazendo psicologia, apresenta programa na TV, o Jornal do Meio-Dia na TV, Kairos, Canal 7, influenciadora digital, mãe, mulher, ainda bota o dedo no negócio do marido. Moça, ela não para. Essa é a Pamela. Graças a Deus. Então, querida, falando de imagem, o Jean já tá me cutucando ali e fala assim: olha, meu padrão, tá na hora do meu mexendo do meu patrão. Então, olha, nosso príncipe, o Henrique, mandou isso aqui para você Olha que também. Gente, eu tô cheia de presentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Óticas Helena, que tem muito, muito, muito produto incrível, um mix muito bom. Olha só, gente. Muito bom, obrigada, Tá vendo? olha Aí. só. Tá vendo, Jean? Tá bom pro recorte já. A reação foi boa, hein? A reação foi boa, Obrigada. viu? Aí, príncipe. Tá vendo, príncipe? Gente, Obrigado, o cartão viu? presente, muito obrigada. Amei. Óticas Helena, muito obrigada mesmo. Príncipe, Muito nosso mimada, parceiro gente. aqui, que de vez em outra ele vai voltar. Ele diz que não, mas a gente tá tentando convencer ele. Inclusive, vou pra falar estar aqui aqui publicamente, conosco. já o convidei também para o programa que eu apresento. Opa! Jean, olha essa denúncia! Olha essa denúncia! Caetano, inclusive, esteve comigo, foi um programa incrível. Inclusive, tá no YouTube. A Pamela ainda tem um programa dela, somente dela, aos sábados, que é o Personalidades. Eu tive a honra de ir nesse programa quando a gente estava trazendo o Geraldo Rufino. Foi, exatamente. Dentro da etapa do Circuito Empreendedor, em novembro do ano passado. Não foi no ano passado, foi do ano retrasado. Faz tempo, mas... Sim. E é bacana porque hoje eu mas tô foi vivendo bom. o inverso, né? Agora, hoje a Pamela está na minha bancada. E aí mas assim, eu digo que a experiência de entrevistar é muito boa, porque eu convido pessoas lá para o Personalidades e quase sempre são empresários, né? Empreendedores locais, empreendedoras locais. E são pessoas que eu já conheço, às vezes, de vista, sei do segmento, sei do negócio, mas é diferente quando você senta e você conhece a história por trás daquilo, né? E aí são histórias que nos enriquecem muito, porque contribuem muito, são muitas histórias que vieram, sabe, do improvável, pessoas que têm uma história gigantesca, e isso é muito incrível, porque o empresariado marabaense,
Ele tem lindas histórias. E, na verdade, o que eu mais percebo no empresariado local é uma paixão muito grande por Marabá. É muito incrível. Assim, se nossos Quando eu vou em governantes... Belém, eu quero voltar logo para cá, porque eu não dou conta. E olha que eu nasci lá, fui criado lá, E, eu não quero assim, saber. eu acho Quero voltar para incrível. Assim, casa. seria uma bênção se os nossos governantes tivessem a Pois mesma é. paixão que eu vejo no empresariado local por nossa cidade. Assim, Porque o olhar é perceptível. outro, o olhar é muito mais crítico e muito mais construtivo. E de meter a mão na massa, né, Justo, Caetano? Porque uma coisa que eu posso falar sobre o empresariado local é de que eu vejo muito isso, meter a mão na massa, literalmente querendo contribuir, não só levar, sabe, os louros de que eu estou fazendo algo, mas de fato fazer algo. Então a gente consegue ver isso no empresariado local. É para contribuir, para desenvolver. E aí quando a gente fala da crítica, é por quê? Porque a gente quer construir algo de melhor para o meio aonde a gente resolveu empreender e viver. Porque não tem como. Hoje eu vou na rua, a Pamela Barroso. Aí o pessoal ainda lembra que é a Pamela, porque depois ela ainda vai contar que ela ainda teve uma loja dela. Ah, sim. Ela teve a loja dela e ela acabou, não, Pamela Mary Kay, Pamela da Moda Show, agora é a Pamela da TV Cairós. Aí eu saio na rua, não, é o Caetano da Microlins. Eu não tenho mais nome, é Microlins. A Pamela é a mesma coisa. Então, quando a gente fala de vida pessoal e vida profissional, é isso, é uma linha muito tênue. Qualquer coisinha, eita, aí atrapalha. Não, mas qualquer coisa que você faça dentro dos seus princípios particulares, dentro dos seus... Eu comento muito, a gente não discute certas coisas, não se discute com as pessoas. Religião, futebol, política e gênero. Acho que isso daí já é um pressuposto já para iniciar qualquer tipo de diálogo com a outra pessoa. Mas aí, quando você se posiciona, independentemente de alguns momentos, aí a linha é muito tênue e você pode ficar meio que, opa. E você também pode dar esses dois testemunhos, né? De empreendedora, porque você também, com experiência de loja, montou uma loja e dê esse testemunho também de fazer alguns posicionamentos na sua rede social e que você foi indagada por alguns dos seus então seguidores, né? Mas acho que eles já voltaram. Então, eu tive a experiência de empreender, né, em um negócio meu. Infelizmente, foi bem antes da pandemia. E foi, assim, uma coisa onde eu abri com uma estrutura muito bacana, bem do jeito que eu imaginei. E com muito pouco tempo, 3 meses de loja inaugurada, veio a Covid. E aí eu continuei com a loja, a gente ainda ficou quase 2 anos com loja aberta. Só que chegou um momento, Caetano, que eu via nitidamente que o que me dava retorno financeiro era a minha prestação de serviço, não era a loja. E aí foi dolorido, foi horrível, eu chorei, mas fechei. Porque era necessário, de fato, né? Era um ciclo que precisava findar naquele momento, não fazia sentido, até dava para manter, né, ali no 0 a 0, às vezes meses negativando, mas dava para manter. Só que seria por uma questão de status. E aí volta de novo para aquilo que eu acredito, né? Status não é extrato. Olha, essa frase é boa, viu, Jean? Status não é extrato. O príncipe vai gostar. O príncipe vai gostar dessa frase. E eu acredito muito nisso, porque quando você pensa dessa forma, você se livra muito de ego, sabe, Caetano? E ego é algo que te leva muito para algo que eu acredito que não é um bom caminho. Então, eu fechei. Para algumas pessoas aquilo foi bom, né? Porque a gente não seria muita ingenuidade nossa acreditar que todo mundo torce pelo teu sucesso, isso não é verdade. Mas naquele momento foi algo necessário. E aí eu volto mais uma vez para o espiritual. Quando eu estava nesse processo de fechar, eu lembro que eu estava extremamente triste, foi um dia que eu realmente tomei a decisão, chorei a beça, quietinha. E aí eu lembro que no mesmo dia o Senhor usou uma pessoa para falar comigo e me dizer assim, olha, esse mal não é para a morte, o Senhor tem a tua vitória, só precisa descansar. E aí foi muito firme isso para mim. Então, na sequência, veio a TV, sabe? Assim, foi tudo muito rápido. Então, assim, eu volto mais uma vez para a questão de a necessidade de você ter o pilar espiritual como uma prioridade. E até porque tu não ia conseguir conciliar um convite desse com o teu negócio. Exatamente. E assim, uma coisa que é muito bacana é quando eu digo que quando a gente prioriza o espiritual, outros pilares podem vir a ruir.
Mas quando isso acontece, o Senhor dá um jeito de te sustentar, Ele dá um jeito de te trazer, né, esse ânimo e principalmente saber que Ele está contigo. Isso eu acho que muda todo o jogo. Quando você, de alguma forma, sabe que o Senhor está com você. Porque quando você não tem a Cristo, quando você não sabe em que você se apega. Então, eu acho que o pilar espiritual, ele realmente, para mim, eu não consigo falar de mim sem falar de Deus, porque seria, não teria fundamento. Incoerente. Seria muito incoerente, porque o que me alicerça é Cristo. E aí eu falo mais uma vez, assim, é muito bacana a gente até falar com pessoas, assim, que também têm suas vivências e tudo, da importância que é você ter esse seu momento, esse relacionamento. Volto mais uma vez a dizer, não é algo sobre religião, é sobre relacionamento verdadeiro com Cristo, sabe? De ter esse momento, de ler a palavra, se alimentar, porque eu acredito muito assim, sabe, Caetano, que nós somos corpo, alma e espírito, eu acredito nisso. E hoje, eu já tomei café da manhã, lanchei, almocei, fiz lanche antes de vir pra cá, então eu tô alimentando o meu corpo e o meu espiritual. Então, assim, aquilo que você mais alimenta é o que prevalece. Se nós formos hoje viver só pelo que a gente vê na alma, a gente vai sucumbir, porque as perspectivas não são as melhores. O cenário não é o mais bonito. Verdade seja dita, eu conheço uma galera que tá enlutada desde a eleição, Que sabe? aí é um ponto que vai virar para outra pergunta que eu te fiz. E aí, assim, óbvio, nós temos motivos, mas quando você trabalha o seu espiritual, quando você alimenta o seu espiritual, quando você se alimenta espiritualmente, nós começamos a viver algo que para muitos é loucura. E a Bíblia já diz, né, que para o homem comum, o que é do espírito é loucura. Mas por quê? Imagina você em meio ao caos, em meio à aflição, tá feliz. Só Cristo faz isso por nós. Então, eu acredito muito nisso, que vai à medida em que eu alimento. E a partir do momento que eu não alimento, é claro que um lado fica mais capenga. E aí a parte almática grita, né? A parte almática fica ansioso. E aí por isso que a gente vê, aí eu volto lá para a psicologia, quantas crises de ansiedade, quantas crises de pânico, quanta depressão. Então, assim, é muito importante a gente entender que nós somos uma tríade e, como tal, a gente precisa alimentar o espírito. Eu acredito que é fundamental. E aí, muita gente que não soube superar ainda o luto Da política, né? de uma política, de uma eleição que nós tivemos no ano passado, você também tem alguns testemunhos aí sobre posicionamento no caso das redes sociais. Isso. Até então, eu sempre recebi propostas de vincular a minha rede social à questão política. Só que eu nunca aceitei, porque eu acredito que, primeiro assim, que algumas questões não são negociáveis para mim. Eu gosto da ideia de nem sequer sentar na reunião para saber a proposta, porque eu não quero nem pensar na possibilidade, sabe? Então, eu nem vou para as reuniões, né, quando eu já fui convidada. Só que, quando foi essa eleição, eu precisava me posicionar, assim como muitas pessoas se posicionaram. E quando aconteceu isso, eu tive sim, né, pessoas que vinham lá no meu direct, pessoas que iam diretamente nas publicações me atacar, falar, né, eu sempre te admirei, não esperava isso de você, enfim, inúmeros comentários que alguns até depreciativos, né, sobre a minha pessoa. Só que mais uma vez eu volto. Eu não estou construindo um personagem, como muitas influenciadoras a nível nacional fizeram, de apoiar algo porque a massa apoiaria. Sim. Sabe? Porque eu estaria ok. Era trend. Não. Eu não conseguiria fazer isso, então não fiz. Então, sim, tive retaliações nas redes sociais, perdi alguns seguidores, respeito demais. Eu acredito muito que a rede social, ela tá ali para identidade. Se você se identifica com algo, você segue aquela pessoa. Se você não se identifica, você não precisa depredar ela, mas você não precisa segui-la. Simplesmente deixe de seguir. Deixa de seguir. Então, isso aconteceu, um processo super natural. E que eu acredito que sabe, assim, quando houve, né, o resultado eleitoral, eu fiquei ali acompanhando número a número. Quando terminou, eu fiquei assim, enlutada. Eu passei um dia, assim. Também foi só um dia também eu fiquei assim... Fiquei, paralisei, né? Buscando alternativas de seguir em frente. Aí Nossa, eu fui identificando. eu senti mesmo a tristeza, aquele trem todo.
E ali E aí é o que dá de conversar com outros amigos, outros empresários ali que dá lida, a gente resolveu, não, nós vamos... A gente acaba decidindo coisas que não tem nada a ver, de É, empresas que não tem nada a ver. A gente acabou decidindo ali em conjunto, não, nós vamos virar a chave amanhã. é. E aí, Vira, muito bacana, acabou. isso é muito necessário, porque assim, depois disso, eu voltei, mais uma vez eu digo, fui pro espiritual. E fui buscar em oração, fui me alicerçar do espiritual e comecei a ter outra percepção, né? Me animei, falei, olha, vamos realmente, dá para crescer na crise, vamos fazer o que tem que fazer. E aí eu comecei a ter contato com muitos empreendedores que já são, né, do meu meio. E em muitos eu via essa forma mais enlutada, esse desânimo, empreendedores que eu sempre admirei, olhando para mim dizendo assim: "Ah, Pamela, agora acabou, acabou, acabou". Acho que de uma frase inteira eu ouvi 10 acabou. E aí eu fiquei Das palavras assim. 11 era acabou. Era, exatamente. E aí conheci pessoas recentes que inclusive estão tendo problemas psoríase e problemas, né, realmente emocionais por conta da questão eleitoral ainda. E óbvio, volto para aquilo que eu acabei de dizer. Se nós não alimentarmos o espiritual e eu ficar alimentando só minha alma, como alimentar a alma? Eu fico no noticiário acompanhando quem são os ministros. A gente sabe que cada um é pior que o outro. Então, assim, a cada nova notícia você fica, nossa, mas, cara, como não? Então, assim, acaba que se eu ficar ali o tempo todo só acompanhando o que está acontecendo, isso vai me trazer algum resultado? É. Já foi. Aí eu comento com alguns outros, olha, eu já passei por outros governos e ninguém dava rumo dos meus trabalhos, das minhas empresas, dos meus negócios. Eu que tenho que fazer, eu sou empreendedor da minha própria vida. Exatamente. E aí, outro dia eu E conversando. muita gente depende de mim, Sim, dos empregos não só diretos, mas também os empregos indiretos e os outros empregos que eu tenho fator determinante na geração dentro da cidade, que a gente tem essa noção sim, desse fator social, como microlins a gente faz para o mercado. Então, sim. peraí, pessoal, calma. E vaga de emprego tem todo dia, não tem gente qualificada. Que aí é um outro quinhão que a gente pode abordar aqui num outro momento. Exatamente, até porque eu falo que essa questão da qualificação, eu vejo muito como uma questão cultural, infelizmente, né, Caetano? Muitas empresas vêm com oportunidades, mas quando essas oportunidades são lançadas, infelizmente, muitas das vezes não tem É, profissional no mercado para poder alcançar essas margens. Enfim, então assim, em questão à política, eu acredito muito nisso, sabe? Eu vivo muito isso. Eu parei, óbvio que eu não fiquei alienada, vez ou outra eu vejo um resumo, mas eu não fico mais acompanhando e indignado o tempo todo olhando aquele tipo de conteúdo, porque eu acho que o que a gente tem que fazer agora é cuidar da nossa saúde mental, realmente ir pro front, sabe? Cuidar da tua família. E uma coisa que eu observo também, Caetano, que me chamou muita atenção durante a eleição, é que eu acho que o que a gente precisa fazer hoje é cuidar do que eu falo que eu sou, sabe? Porque na eleição eu presenciei situações nas redes sociais que viralizaram, onde questionaram muito o cidadão pai de família, né? De que forma? Porque algumas pessoas se posicionavam, que eu sou família, o Deus, e aquele discurso que a gente conhece, e a vida daquela pessoa não não é era isso. aquilo. Sabe, essa incoerência. E aí a gente precisa pensar nisso como o quê? A gente está falando de uma geração jovem que tem uma mentalidade totalmente diferente, mas que muitas dessas mentalidades vêm da hipocrisia vivida nas suas casas, do abandono paterno, que inclusive no ano passado teve um dos índices maiores já existentes. E daqui a alguns anos, esses abandonados estarão votando. E acredite você, eles não vão comprar a ideia de um discurso de Deus, família. Não, não vão, porque eles não viveram isso, eles foram abandonados. Então, assim, a gente volta ali para o caráter, né? E aí é muito interessante a gente pensar se eu sou um hipócrita ou se eu de fato vivo. E aí vem muito para isso hoje, sabe? Eu acho que hoje é ir pro front e viver muito bem a tua família, respeitar a tua família, ser de fato um cidadão que preza e fala desses valores. Não adianta, tipo, o cara falar isso e aí tá lá na rede social, inclusive eu vi uma postagem que viralizou
onde a mulher questionava o cara que, tipo, tá aí defendendo isso, mas na hora de pagar o aborto da amante, tá pagando. Então, assim... Ou não paga pensão alimentícia. Então, assim, algo do eu tipo. acho que essa incoerência, essa hipocrisia também foi um dos pontos determinantes para esse período, sabe? E eu acredito muito nisso, que a gente precisa... tem uma frase que é de uma santa, inclusive, quando eu ouvi, eu fiquei... Nossa, é muito isso, que dizia o seguinte: muito cuidado com a tua vivência, possa ser a única leitura bíblica que alguém vai ler. Ou seja, a minha vivência, ela aproxima as pessoas de Cristo ou elas têm repulsa do que eu falo viver, sabe? Então, é muito importante a gente entender isso, tipo, a minha vivência, de fato, é de alguém que tem valores, princípios cristãos, é de alguém que preza a família, ou eu só falo isso e vivo algo completamente diferente disso. Acredito que isso é determinante para a gente poder construir uma vida diferente. Então, assim, não adianta você ter discursos e ficar com frases prontas, questionando, brigando com o mundo inteiro, se a tua vivência não é isso. Então, muito importante mesmo. Falando, então, em inovação, tempo, tecnologia, energia solar... Eu sei que você também... Olha só, gente, tô feliz. Olha, as marcas que ele trabalha aqui são empresas que eu tenho prazer de poder ter contato também. A Invest Solar... Pós-venda número 1 da região norte no Brasil. Incrível, incrível. E assim, é muito interessante. Inclusive, eles realizaram uma imersão esse final de semana e eu estive por lá. Foi bem incrível. E mais incrível ainda, observar, Caetano. Eu estive lá no momento das premiações. E eles vibravam a cada pessoa que eu chamava ali. E isso mostra essa equipe engajada, como equipe mesmo. E o Thiago é um baita de um líder. Exatamente. Uma empresa aí que está há 5, 6 anos no mercado. Tem Goiânia, tem Paropebas, tem Redenção, tem Canaã. A matriz aqui em Marabá. E realmente tenho muito orgulho de ser amigo do Thiago, porque... É admirável, né? Ele que, inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar lá na TV e fiquei encantada, assim, com a história dele, com a visão dele, assim, impressionante. É impressionante e mais ainda, às vezes você lançar um negócio e conseguir alcançar sucesso, até vai, mas manter é diferente. E quando a gente fala de uma marca que está hoje, né, sendo reconhecida nacionalmente como o melhor pós-venda, diz muito sobre a marca deles. E ele começou com o digital. Isso. A história dele, ele teve aqui também conosco. Fazendo tráfego, não é muito bacana. Sozinho ali, ele recebia o contato e manualmente ele ia, visitava as empresas e tal. E aí foi crescendo, foi desenvolvendo, fez o primeiro projeto, o segundo, terceiro. E ele já tem mais de 1.100, 1.200 projetos aí já no mercado, já concluídos. E a geração de energia aí para mais de milhões de reais já de economia, tanto para empresas quanto para residências, né? E projetos de usina também das pessoas. Então, mandar um abraço aqui para a Invest Solar, para toda a equipe. E foi uma baita imersão mesmo, porque foi lá no Centro de Convenções, né? Isso, lá no Centro de Convenções. Obrigada pelo presente, gente. Reuniu todo. Tem uma frase bacana aí nessa caneca. Eu gostaria que você lesse. Deixa eu ver aqui, depois eu vou agradecer pessoalmente. Olha que bacana, gente. Vou mostrar aqui. Qual é a câmera que eu mostro, gente? Olha só. Seja a mudança que você deseja para o mundo. Eu tô ótima de canecas, viu? Tá vendo? Muito obrigada. Amei. Aí, e lindas. Teu marido vai pegar uma, que eu sei. E aí depois tu fica com uma. Agora o presente da Ótica Helena é teu. Vou lá fazer minha escolha. Deixei ele de ser enxerido. E não é pra mim, eu quero um óculos e tal. Não. É pra Pamela, viu? Obrigada. Tá? É isso, gente. Então, chegamos ao final. Pamela, por mim, a gente ficar conversando aqui mais horas, mas tem o tempo. O Jean também já vai comer ali no Vila, ali. A gente vai lá comer um Subway, né? E aí depois que é um sorvete também da Bambola. Jean, olha aí, tá vendo? Gente, olha o marketing voluntário aqui, Greg. Mas ela sabe disso. Que daqui a gente sempre encosta lá. Inclusive, a gente manda foto até pra ela. Olha, tá aqui. Ela tem uns donuts lá. São muito ótimos. Lindo aquele café que ela fez ali em cima. E a qualidade muito boa, né? Ficou incrível. Muito espaço. E aí, daqui a pouco, ela vai também botar o beach tênis lá pra Isso, falta funcionar. falta pouco. E aí ela falou que ela não queria fazer nada e ela não para. Ela é uma inquietude em pessoa. Ela quer empreender
de todo e qualquer jeito. Pamela, mandar um abraço para a Grace, né, para o Fabrício, para todo o time lá, o Enzo, né? Isso, o Enzo segue os Que caminhos agora também. está no Tem sido um orgulho. mercado empreendedor também, né? Estudou e, inclusive, se preparou, né, para isso. Isso. Muito bacana. Aproveitando, né, a oportunidade, que justamente é a oportunidade que lá atrás, por exemplo, eu tive, mas que tu não teve, mas que tu foi atrás e buscou, e depois Sim. que tu entrou no mercado de trabalho, tu foi estudar. Sim. Então, é isso. Mas, enfim, agradecer aqui ao Jean, agradecer também ao Henrique aqui do HR Podcast aqui, que também funciona o outro podcast aqui, que é o Tudo Junto e Misturado, que é liderado pela Tamara. Inclusive, a Tamara voltou, né, Jean? Sim. A fazer os programas, e vou soltar um spoiler já aqui também. Tamara, desculpa, mas aqui eu não consigo segurar. Vai vir um especial aí do Dia das Mães aí, dentro do Tudo Junto e Misturado lá, e alguns nomes lá, mas eu não posso falar os nomes, aí eu vou segurar. Beijo, Tamara. O Jean já sabe até quem são, mas a gente não pode falar aqui, que a gente até fez algumas indicações. Muito obrigado, Pamela, Eu que agradeço. pela sua Caetano. disponibilidade. A gente sabe da agenda, a gente sabe da dificuldade. Eu quero dizer para você que não é só a grata surpresa, mas também você como pessoa, como mãe, como mulher, como empreendedora, é fantástico, porque para cuidar do seu filho, com o diagnóstico que o seu filho tem, para empreender, para levar informação para a comunidade, para ser esposa, e tudo isso daí, e ainda mais vender os produtos das empresas da qual você vai lá para tentar influenciar a compra, né? Juntamente com os seus seguidores. E tudo isso com um sorriso no rosto realmente é formidável, tá? Formidável. A gente já teve outras oportunidades, inclusive a minha afilhada é sua afilhada também, Sim, você é sim. madrinha de consagração da minha afilhada, da Clarissa, que também é diagnosticada com síndrome de Down, mas não é a síndrome do seu filho é autista, Isso. né? E, nesse sentido, eu quero lhe parabenizar não só pela profissional, mas por todo esse conjunto de ferramentas, vamos Sim. dizer assim, de múltiplas funcionalidades que você faz, que você é e que você ainda vai conquistar daqui para frente com esse seu projeto futuro, que, para bom entendedor, a gente já sabe onde é que ela vai atuar, Sim. nessa área da psicologia no mercado em breve. Sim, Caetano, obrigada. Obrigada pelas palavras. Eu acredito muito que todo o tempo, né, quando a gente se dedica e está 100% presente, eu acredito que alcança pessoas, né? Então, eu acredito que o nosso encontro hoje é uma fala que alcança outras pessoas, né? Que é a tua audiência hoje aqui. Parabéns pelo projeto, né? Eu acredito que, assim como os outros projetos que você bem mencionou outro dia, né, que o Senhor te abençoe em todos eles, né, e que você continue contribuindo para Marabá, né, com certeza Marabá ganha com isso. Parabéns, viu? Obrigada. Pronto, então é isso, pessoal. Não esquece, deixa o like, o Jean vai deixar aqui os caracteres do Instagram da Pamela, vai deixar o Instagram também aqui do Circuito Empreendedor. Siga a gente lá no YouTube também, tem outros 35 episódios, 35 episódios já para trás. Muito bacana. Tá? De um projeto muito bacana, realmente. E graças aos nossos patrocinadores, a Invest Solar, a Maspará e as Óticas Helena também, a Microlins, está aqui junto com a gente nesse projeto. Então, em nome do Jean, em nome do Henrique, no meu, Caetano, um beijo, Pamela, um beijo para todo mundo e até a próxima. Um grande abraço.